Vamos descobrir o que Deus tem reservado para nós nessa passagem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos iniciar nossa leitura dos versos 1 até o verso 9. No terceiro capítulo de Coríntios, Paulo continua tratando problemas que estavam havendo na igreja e procurando orientá-la sobre como proceder daqui para frente. Assim diz a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor. Reunidos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, para nosso crescimento, Senhor. Nosso crescimento em Ti, Pai. Para que sejamos achados, ó Pai, obreiros aprovados, para que sejamos achados, Senhor, servos melhores todos os dias. Pai, nos apaga todos os dias, nos renova todos os dias. Pai Santo, perdoa nossas falhas, perdoa nossos maus pensamentos, perdoa, ó Pai, todas as vezes que erramos o centro, pois o centro de tudo, ó Pai, aquilo que somos, o centro de tudo, aquilo que queremos, ó Pai, está em Ti. E é a Ti que nós queremos. Pai Santo e Pai amado, nos abençoa essa noite, ó Senhor, e nos concede de que cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Esses 4 primeiros versículos. Eu, porém, irmãos, vamos dividir essa passagem em 2 partes, que nós vamos estudar como um todo. A primeira parte são os primeiros 4 versículos. O que eu notei, para honra e glória do Senhor, nessa passagem? Paulo faz 2 comparações, para que nós melhor entendamos a mensagem daquilo que ele quer que a igreja seja, pois o centro, o cerne do terceiro capítulo de Coríntios é a igreja. No que o comportamento adotado pelos coríntios estava influenciando na igreja. Em que o comportamento adotado pelos coríntios feria o evangelho de Cristo. Os primeiros 4 versículos que vamos repetir. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente
que andais segundo os homens, nesses primeiros 4 versículos, o que eu percebo? Paulo faz uma comparação da igreja a uma família. E ele põe um objetivo para essa família. Algo que precisa ser alcançado. E esse algo que precisa ser alcançado é maturidade. É necessário que a igreja, ali estamos falando do que estava acontecendo em Coríntios, deixe de se comportar como crianças. E aí também vem algumas doutrinas que nós precisamos lembrar. Cuidado, cuidado. Quando a Bíblia fala, leite vos dei a beber, e ainda afirma, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, isso acaba se tornando uma desculpa para não se aprofundar. Isso acaba se tornando uma desculpa para não buscar maturidade. Olha, eu me converti a Cristo, mas não vou me aprofundar agora não, afinal de contas, agora que eu entrei, eu vou louvar, eu vou adorar, deixa que o tempo vai me ensinar. Aí vem o pastor e te chama, meu irmão, vamos fazer um estudo, meu irmão, vamos à escola dominical, meu irmão, vamos ao culto de doutrina, meu irmão, vamos nos aprofundar na palavra. Olha só o que essa pregação está falando. Não, irmão, não gosto muito de me ater nessas coisas, não. E não é tão incomum de acontecer nas igrejas em geral. Essa desculpa, essa ideia. Não, agora que eu entrei, eu sou menino ainda, estou me alimentando de leite. Alimento sólido é só para o pastor. Alimento sólido é só para os obreiros. Alimento sólido só para os diáconos. Não preciso disso. Eu sou criança, tenho que me alimentar com leite. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não. O que Paulo exortava aqui era o quê? O comportamento dos coríntios os caracterizava como crianças. E por os caracterizar como crianças, era que Paulo dizia, leite vos dei a beber. Não é uma simples afirmação, é uma exortação. É uma chamada de atenção. Não era para estarem se alimentando de leite ainda, de rudimentos ainda. Às vezes nós nos apegamos muito ao básico. E acabamos nos tornando aquele que eu chamo de crente João 3,16. Por que é o João crente 3,16? É toda vida que você pede um versículo, adivinha qual é que ele pede? João 3,16. É o primeiro que a gente aprendeu no discipulado, é o primeiro que a gente aprendeu e por aí fica gravado. Aí quando a gente pede na igreja, abra a Bíblia no livro de Abacuque, aí você corre para o índice para saber em que página está, né? Porque pelo amor de Deus, achar não dá, né? Abra a Bíblia em Ageu, Amós. Pastor, isso aí está na Bíblia? Tá? É necessário se aprofundar. Era isso que Paulo estava advertindo aos coríntios. Não vos dei alimentos sólidos. Quando ele fala não podeis suportar, é quando ele afirma, olha, vocês se comportam como crianças, portanto eu não posso tratá-los como adultos. Mudem o seu comportamento, para que vocês então passem a ser tratados de outra forma. Isso é muito parecido com a vida enquanto crescemos. Eu costumo dizer isso aos jovens que passam pela minha sala numa coordenação. Seus pais jamais dirão a vocês, e isso é uma grande verdade, hoje vocês são adultos, podem seguir a vida de vocês. Quem aqui já ouviu essa frase alguma vez quando fez 18 anos? Eu não ouvi, não. Sabe o que é necessário? Que você, com suas ações, atitudes, mostre a sua maturidade e passe então a ser tratado como adulto. Assim, era a exortação de Paulo.
Era necessário que os coríntios então aprendessem a deixar de ser crianças, a deixar de se comportar como crianças. Em nenhum momento Paulo fala na existência dessa carnalidade da igreja como uma fatalidade. Se deve entender, aceitar, nivelar. A verdade é que existem crentes que assumem essas atitudes, assumem essas ações. E tais ações devem ser combatidas. Foi isso que Paulo fez. Maturidade é uma necessidade. Mas aí também vem algo que Paulo nos chama a atenção. Essa imaturidade, ela possui sintomas? Sim, possui. Um dos sintomas, eu vejo aqui Paulo apontando uma espécie de dieta. Eu te dei a beber leite, não te dei comida. Ou seja, não devemos nos contentar com os rudimentos da palavra, mas devemos desejar ardentemente o conhecimento dela. Devemos desejar ardentemente a obtenção do que significa cada palavra. Procurar, querer, crescer. Aprendemos aqui que sim, Paulo nos ensina a desejar como crianças, mas também ele nos exorta a alcançar a perfeita varonilidade, a medida perfeita da estatura do conhecimento de Deus. E para não sermos agitados como meninos, que ouvem qualquer coisa e se voltam àquilo que ouvem. E aí Paulo mostra um outro sintoma dessa imaturidade, que é o partidarismo. Partidarismo são a criação de pequenos grupos. Mas como surgem esses pequenos grupos? Surgem pelo foco da tua adoração. Surgem pelo objetivo com o qual tu vem à igreja, com o qual tu se relaciona. Nossos relacionamentos denotam essa imaturidade. Como assim nossos relacionamentos? Bem simples. Dizemos que você é realmente aquilo que você apresenta quando ninguém está vendo, não é verdade? A hora de mostrar que eu sou realmente crente é naquele momento que eu estou sozinho, eu, meu celular e a internet. É naquele momento que estou eu sozinho e aquela possibilidade de ganhar o lucro fácil. Nesse momento é verdade, nos mostramos realmente se somos crentes ou não. Isso também se reflete nos nossos relacionamentos. Quais assuntos te apetecem dentro da igreja? Quais assuntos te atraem dentro da igreja? Quais comentários são mais atrativos? O que havia na igreja de Corinto era bem simples, quando se chamava de partidarismo. Era uma preferência por cada estilo, ou de pregação, ou de pessoa, não importa. Paulo era um eloquente, mas era um judeu. Apolo era um grego, provavelmente bem estudado. E as preferências geravam partidarismo. Sabe quando é que isso acontece na igreja? É quando nós paramos para, ao invés de ter como foco a comunhão, ao invés de ter como foco o crescimento, ao invés de ter como foco o entendimento da mensagem, nós temos como foco apontar as suas falhas. E às vezes nós nos tornamos dentro da igreja parecido com o advogado causista. O que é o advogado causista? O advogado causista é aquele que procura defeito
na lei, brechas na regra, brechas nas falas, para poder se aproveitar das mesmas e tirar vantagem. E aí se procura, vem aquelas indagações que Paulo chama de infantilidade. Quem é que prega melhor? Quem é que ensina melhor? Quem é que faz aquilo ou outro melhor do que o outro? E isso acaba se tornando muitas vezes assunto dentro da igreja. Não é bem verdade? Assunto. Olha, determinado fulano, se fosse o outro era melhor. Olha, eu gosto mais de cicrano, eu gosto mais de fulano. Igrejas acabam vitimadas por isso. Pois dessas conversas surge os ditos líderes. Os ditos líderes de divisões. E líderes que passam a ser seguidos. E causam essas divisões. Igrejas que chegam a se apartar por causa dessas divisões. Por causa dos pequenos grupos. E é muito interessante, à medida que a mensagem vai se desenvolvendo, Paulo aqui não está falando de crentes mais jovens, de crentes mais velhos, nada disso. Nem mais ou menos experientes, porque bebem leite e outros alimentos sólidos, mas que pelas suas práticas eles agiam como crianças. Certamente essa passagem ela vai nos lembrar o primeiro capítulo que nós estudamos. No primeiro capítulo, Paulo faz menção a essas divisões. Também é interessante entender que quando Paulo fala, no primeiro verso, uma diferença entre espirituais e carnais, as palavras aqui utilizadas no grego, elas carregam um sufixo, certo? Que é ikoi. Dominado pelo espírito espiritual, dominado, governado, dirigido, dominado pela carne, ou governado pela carne. Governado por sentimentos carnais, e quando se fala em sentimentos carnais, não está se falando no simples pecado, como aquele que nós conhecemos e tanto já pregamos, mas sabe em quê? Em ser dominado pelo próprio eu. E aí ocorre um dos fenômenos mais perigosos dentro de uma igreja, mais perigosos. Eu ouvi, mas eu acho que, continua, o achismo. O achismo é o princípio de uma das coisas que gera essa imaturidade, a dúvida. Por que o pastor Roberto é tão aficionado em dizer para todo mundo, pelo amor de Deus, tirem as suas dúvidas, não vão para casa com dúvida, para não ocorrer o eu acho, para não iniciarem partidarismos, para não iniciarem opiniões alheias, mas para que todos caminhamos juntos em um único pensamento, em uma única comunhão, em um único objetivo. Para tanto, existe uma frase bem simples: segue o líder. Segue o líder. O líder não é porque ele é o mais capacitado, nada a ver com isso, é aquele que foi posto na frente para ir na frente, para que você siga e ache o caminho. Segue o líder. Para de ficar olhando para o lado, vendo se tem um caminho mais bonito, se tem outro, será que esse atalho leva... Segue o líder, anda para frente. Não é porque é o melhor, não é porque é o mais capacitado. Não é isso, era isso que Paulo estava falando. Quem é Paulo, quem é Apolo? Não havia necessidade.
O que havia na igreja de Corinto era pura imaturidade. Assim, o que Paulo afirma nesse verso 2 é que todos os coríntios eram dominados pela carne. A igreja de Corinto estava assim, dominada pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios egoísmos, por um monte de achismos. Isso é algo bem verdadeiro. Vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus, capítulo 5, para a gente dar uma olhada no que o autor de Hebreus. Talvez isso aqui vá acabar sendo até algo para se pensar se o autor de Hebreus não conhecia muito bem a Paulo. Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 14. Olha só o que estava acontecendo com a igreja dos Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por que são difíceis de explicar? Porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Aquele que está cheio de si, com um copo cheio de achismo, tem dificuldade em ouvir. Porque muitas vezes os seus próprios pensamentos estão mais altos. E ele está preocupado em adaptar aquilo que ouve, àquilo que ele acha. E isso gera um monte de ismos por aí. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Logo de cara, o que a gente percebe? Não é que seja, é que esteja. O comportamento te torna necessitado de leite, necessitado de voltar à base. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe qual é a ênfase na palavra aqui? Prática. Prática. Como é que se aprende a ouvir? Ouvindo. Como é que se aprende a estudar? Estudando. Como é que se aprende a tirar suas dúvidas? Tirando. Não é mais tão simples. Faz. Sabe o que precisa, sabe o que tem que fazer, mas se retrai, guarda. Quantos crentes nós já conhecemos magoados e saem magoados da igreja e dos caminhos do Senhor? Porquanto, ao se verem com suas dúvidas, as mesmas não foram tiradas. E aquilo que era um simples desentendimento torna-se uma ferida, e uma ferida que cresce. Cresce. Gera crentes débeis, doentes na palavra. Não é que beber o leite seja mais ou menos importante, não é, mas que beber o leite é uma fase que deve ser
passada, tal qual uma criança lactente. Ela não vai mamar a vida inteira, não. Ela não vai precisar tomar leite a vida toda, não. Vai chegar o momento em que você vai ter que dar alimento. E detalhe, em uma criança, o tempo do leite é curto, é apenas os primeiros anos de vida. É rápido. O restante da tua vida é sólido, é crescimento, é aprendizagem. Portanto, o que isso me ensina? Não é para demorar no leite, meu irmão. Não é para passar muito tempo, não. É para querer aprender e aprender rápido. Eu quero. Quanto mais sede tu tem, mais água te é dada. Quanto mais fome tu apresenta, mais alimento é posto à mesa. Apresenta a fome. Apresenta a necessidade. Aí o alimento é posto. Mas se eu pergunto a ti, cadê tuas dúvidas? Está com fome? Tu olha e diz, não, eu não tenho dúvida. É como tu me dizer, eu não tenho fome. Eu não tenho sede. Não quero. Não preciso. Era isso que acontecia ali. Era essa a necessidade que Paulo tinha de explicar aos coríntios. Parem com esse comportamento infantil. Parem de se comportar como meninos. E aí então se leva a entender. Primeiro, ele compara uma família. Sim, e a necessidade dessa família é que alcancem maturidade. Já nos próximos versículos, que nós vamos iniciar a leitura agora. Versos 5 a 9. Voltando aqui um instante, é interessante como Paulo afirma, né, explica muito bem a quem devemos servir e obedecer. Sendo a igreja uma família, obedeçamos e sigamos aquele que é o Pai. Aquele que é o Pai. Quer uma referência? É uma das coisas que eu mais amo na igreja Ágape. Eu não preciso adaptar isso daqui a doutrina nenhuma. O que eu preciso é entender a verdade que a palavra de Deus está dizendo. E assim, me render a ela. Não a achismos, não a partidarismo. E engraçado como na igreja hoje, quantos partidos tem? Deus do céu. Deixa eu ver, eu sou pentecostal, pentecostal reformado, pentecostal neopentecostal, batista ortodoxo. Bora citar, tem mais quantos, hein? Uns 1000? Tudo são um monte de partidos. E nós acabamos escolhendo. Se hoje pudesse se dizer quem seria Paulo e Apolo, vamos parar para descobrir quem é o grande pregador da tua vida. A partir daqui, Paulo vai tratar disso. Quem é a tua referência? Quem é que tu melhor ouve e a quem tu realmente dá importância? Vamos ler dos versos 5 a 9. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
Olha só. Aqui Paulo usa uma figura diferente, já não é mais uma família, é um campo. Essa figura foi muito utilizada também por Jesus Cristo. A ideia de um campo e que algo tem que ser feito no campo. Se a gente lembrar Mateus 13, parábola do semeador, é lançada a semente no campo, em diversos terrenos, e conforme o terreno é que a planta cresce. Mas aí tem outro, que eu acho interessante demais. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, sim, capítulo 9, a partir do verso 35. Mateus 9, a partir do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas tem dois modelos de versão, uns falam ceifeiros, outros trabalhadores. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que me chamou a atenção? Por que eu quis ler esse versículo? É porque ele me lembrou um estudo passado que nós fizemos. Eu disse que nós precisamos nos apresentar como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E a palavra para obreiro era ergueites, ou trabalhador, como trabalhador braçal, que põe a mão no arado. Adivinha uma coisa magnífica? Ceifeiro, trabalhador para a seara de Deus, é a mesmíssima palavra. Quando o Senhor compara a igreja, o mundo inteiro como um campo, e nos chama a ser trabalhadores nesse campo, Ele nos chama a ser aquilo que Paulo havia nos ensinado, obreiros aprovados, ou seja, servos do Senhor para realizar qualquer trabalho que for apresentado. É muito magnífico essa comparação da igreja com um campo. No verso 5 ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Quem é Apolo e quem é Paulo? É muito interessante que no original, a pergunta mesmo original, ela não é quem, é o que. É o que é, como que faz, ou qual a profissão, com que trabalha. Tirando o foco da pessoa de Apolo e da pessoa de Paulo, e focando na função, no serviço, no que tem a fazer. Paulo combate esse comportamento até nele mesmo. Existia sim um hábito, que não é diferente hoje. Apego. O foco acaba sendo, às vezes, um evangelho lateral. Não é importante o evangelho, e sim quem está pregando. Quem está pregando, às vezes, se torna até mais importante do que a própria mensagem. E muitas vezes, o fato de ser o determinado pregador torna aquilo que é pregado imediatamente como verdade. Pelo simples fato de ser ele quem falou. E Paulo combate isso. Olha, não me coloquem em altar, não. Não pensem que vocês vão me adorar, porque não vão, não. Me tirem disso. Paulo coloca a ele mesmo
e Apolo em um mesmo patamar, quando ele responde: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E sabe o que é interessante? Paulo era um apóstolo, fato, mas a palavra servo é diáconos. Tem diversas traduções para a palavra diácono. Sabe qual que eu mais gosto? Garçom. Aquele que serve a mesa. E às vezes a gente tem uma ideia de que na igreja o mais importante é aquele que está em cima. Não. É igual um restaurante. Igualzinho. Tem o gerente que é Deus. Tem os clientes. Sabe quem que é muito importante que entra no restaurante? Aquele que entra pela primeira vez. Se o gerente der fé, ele manda logo o garçom. Serve aquele que ele nunca veio. É a primeira vez que ele está. Assim, sabe o que é mais importante na igreja? Aquele que está visitando pela primeira vez. E sabe qual é aquele que às vezes a gente nem lembra? Do garçom. Às vezes a gente nem olha para o bichinho. Ele vai lá te servir. Com todo carinho e cuidado. Aí no final, quem é que estava aqui mesmo? O garçom que estava aqui na mesa, eu esqueci quem era. Assim Paulo entende que não é ele o foco, que não é ele o importante. Mas o mais importante é aquele que está ouvindo. O foco se dirige e sai do servo, sai do diácono e passa aquele que está sendo ensinado. E detalhe, só dá para ter restaurante se tiver o gerente, tem que ter o dono. Se não tiver quem faça o restaurante, como é que vai haver restaurante só com garçom? É por isso que a comparação é interessante, porque o mais importante é Deus que dá o crescimento. O que é Paulo, o que é Apolo? Servo. A gente pode trazer. Quem é Tiago, quem é Sócrates, quem é Roberto? Servos. Servos. Por meio de quem crestes. Ferramenta. De que serve ferramenta se não tem quem a use? Importante é Deus que usa a ferramenta conforme a sua santa e soberana vontade para o crescimento correto, para a função correta. Assim, é necessário que o foco saia. Deus dá e recompensa cada um conforme o seu trabalho, pois há diversidade de dons e serviços. É tanto que ele bem afirma: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Cada um fez um trabalho. E todos os trabalhos são importantes. E ele afirma e coloca no mesmo patamar, mesmíssimo. Somos servos, independente de funções diferentes, independente do que fazemos na igreja de diferentes, mas todos somos servos. Todos, sem exceção. Por isso que ele afirma, verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o mais importante é Deus. E o que planta e o que rega são um. É como se Paulo lembrasse de alguma forma aquilo que Jesus nos ensinou no capítulo 17 do Evangelho de João. É necessário que sejamos um. Andemos em unidade, pensemos em unidade, hajamos com unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que Deus nos enviou. Nisso, no trabalho, na prática, no exemplo. Aí as pessoas vão olhar para nós como um grupo, como uma igreja que segue unida, com o mesmo objetivo. Seguindo o líder. Para frente.
Por que isso? Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Adversidade, gente, sim, é fato. Qual é a tua função na igreja? Nós trabalhamos sobre e ensinamos tanto sobre dons. Tua função na igreja é orar? Ora. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Tua função é louvar? Louva, adora e com foco em algo, pois louvar a Deus não é cantar para si, para mostrar que tu canta bem. Louvar a Deus é fazer com que outras pessoas sejam levadas à adoração. Esse é o foco do louvor, esse é o dom de louvar. Levar pessoas a adorar. Não um concurso de quem canta melhor. E também, acredito, é um dos comentários que surge na igreja. Eu prefiro quando fulano canta, ele canta muito melhor. A disputa até de quem é o mais, qual é a palavra? O mais ungido. Fulano tem a unção, o outro não tem, por isso que não serve para cantar. Ele canta e todo mundo nem se levanta, olha, ele não tem unção. Não é isso, não. O foco está aí. Qual o teu dom? Exerça teu dom com excelência, pois você exerce para o Rei. E você receberá conforme o seu galardão, segundo o teu trabalho. Lembram da parábola dos talentos? A um foi dado 1, a outro foi dado 5, a outro 10. Não importa se tu recebeu só 1, não é esse o detalhe. Mas o que você recebeu, o faça com excelência como para o Rei. É necessário gerar fruto. Se a comparação é um campo, se há algo a ser plantado, se há algo a ser colhido, há tempo para tudo e também as diversas funções. Um planta, um rega, outro colhe. E todos são importantes. Assim, nesses versos 6 e 7, a diversidade de dons e serviços é o foco. Pois em igual patamar, todos servos, um planta, um rega, outro colhe, cada um faz o seu trabalho. E Deus, que é o mais importante, dá o crescimento, não o homem. Paulo não está diminuindo. Essa ideia não está menosprezando, não. Pois somos servos, sim, do Rei. Do Rei. Daquele que é criador de tudo. Tu quer mais o que do que isso, meu irmão? E ele prometeu que ao servo vai receber segundo o seu galardão, sua recompensa. É aquilo que nós estudamos anteriormente. Tu vai morar no céu, tu não vai mais chorar, tu nunca mais vai sofrer, tu nunca mais vai sentir fome, tu nunca mais vai sentir sede. E tua vida será ao lado dele, louvando e o adorando por toda a eternidade. Quer mais o quê? Eternidade. Tudo que ele me pedir aqui é pouco, se eu tiver isso como foco. No verso 8, ele afirma que todos são um. É bem verdade. É necessidade de unidade. E mais incrível, olha só o que ele faz no último verso, no verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. E agora, Paulo, ele tira um pouco o foco. Ele usa muito a ele e Apolo como fatores de comparação. E agora ele entrega algo. Depois que vocês entenderam tudo isso, toda a igreja agora, todos somos cooperadores de Deus. Todos temos algo a fazer, algo a contribuir. Mas para contribuir, nós precisamos deixar de ser crianças. Criança não trabalha, criança fica lá sendo cuidadinha, prendendo leite. Vai lá para a salinha.
Adulto não. O alimento é sólido. O trabalho é pesado. E alguém tem que levantar a ferramenta, meu filho. Tem que levantar a enxada. Bora arar a terra. Se não arar, não adianta. Oi. Tem que fazer algo. Tem que trabalhar. Porque o objetivo desse trabalho é crescimento. Pois aqui então o foco agora é quantidade. Quantidade. É para levar o evangelho para quem? Toda criatura. Quando? Amanhã, depois? Quando terminar o discipulado? Não, é agora. É sempre. Seja em qualquer momento e através de qualquer ferramenta. Leva a palavra. Isso é trabalhar como ceifeiro de Deus. Isso é trabalhar como colaborador de Deus. E Ele vai te dar a recompensa que Ele prometeu. Pois Ele é fiel, não é mentiroso. Cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça. O justo crescimento. O verdadeiro crescimento. Mas acima de tudo, que andemos em unidade. Para tanto, que essa igreja seja uma igreja que queira e deseje ardentemente aprender da palavra para não ser mais criança levada por vento de doutrina. Que nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, seja uma investigadora. E acima de tudo, sejamos todos diáconos, servos do Deus Altíssimo, ergueites, obreiros, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, para a honra e glória daquele que nos arregimentou, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, que nos salvou e nos trouxe aqui, para que nós cresçamos nele, nele e somente nele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.